Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta na nossa live semanal de quartas-feiras. Hoje, 14 de dezembro, e o ano está... Olá, Isabel. Boa noite. Já chegando aí todo mundo. Na live de hoje, uma vez mais, a caixinha de perguntas da minha plataforma do Messi, do clube, estava vazia. Na verdade, a do clube tem perguntas, mas as perguntas vão ser respondidas amanhã na aula ao vivo do Zoom, que eu tenho lá com os meus sócios. E aí resolvi hoje, foi o convite até de uma colega minha, doutora Sofia Santareno, que é uma das melhores cirurgiãs plásticas aqui de Portugal. É uma médica fantástica, brilhante, super animada. Vocês vão ver, a Sofia é uma figura, fala mais do que eu. E aí ela estava vendo o post que eu coloquei essa semana falando do frio, né? Eu estava lendo um artigo sobre a hormese do frio, aquele mecanismo de a gente se submeter a um pequeno estresse para o nosso corpo se adaptar e melhorar, né? O princípio da hormese é uma coisa que eu falo muito, né? Os estímulos horméticos. Para quem me conhece aqui já de longa data, sabe que dos estímulos horméticos que eu mais falo é o jejum, né? O jejum, ele é uma hormese, né? A gente deixar o nosso corpo numa restrição calórica temporária, é o famoso jejum intermitente. A doutora Sofia já entrou, já vou chamar ela. E aí, quando a gente faz essa restrição calórica voluntária, né, intermitente, o nosso corpo acaba se adaptando de uma forma positiva. Hoje tem, né, milhares de estudos mostrando os benefícios do jejum. Só o cumilão, né, aquele guloso, né, cumilão que come o tempo todo é que acredita que realmente jejum faz mal. A grande maioria das pessoas que me acompanham sabe dos benefícios do jejum. E é um tipo de hormese, né? O jejum é uma hormese nutricional. Uma das hormeses mais conhecidas das pessoas é a atividade física, né? Atividade física é uma hormese física, em que você coloca seu corpo sob algum tipo de estresse, né? A definição de hormese, para quem não sabe, é uma resposta benéfica do nosso organismo a um pequeno estresse pontual, que se fosse um estresse muito forte ou se fosse um estresse muito continuado, seria prejudicial. Então é uma resposta positiva do nosso corpo a um estresse pontual. É o que o Nietzsche falava, né? O que não nos mata nos fortalece. E que na academia tem o no pain, no gain, né? Se você não tiver sofrimento, você não tem ganho. E, né, se não tiver dor, não tem ganho. E é verdade, a gente foge da dor, né? A gente busca o prazer, quer sempre ter o prazer. Mas a hormese, eu falo, é como se fosse uma poupança, que você, quando pega um dinheirinho ali e coloca no banco para render juros, você não está utilizando o dinheiro naquele momento para comprar uma coisa que você queira, mas aquele dinheiro vai melhorar e vai aumentar, né? E a longo prazo você pode comprar uma coisa muito melhor. A hormese é isso, é uma poupança que a gente faz com o nosso corpo, dando pequenos estímulos estressantes, né? Pontuais, e que depois a gente tem uma resposta muito mais positiva, né? Uma resposta hormética, uma resposta fisiológica hormética. Como eu estava falando, o exercício físico é um dos maiores exemplos. Aquela pessoa que vai para o ginásio, né, e pega peso, um peso até acima da capacidade dela de pegar, né? Ela faz aquela lesão no músculo, né? Ela rasga o músculo, cria um processo inflamatório no momento daquele músculo. Aquele músculo estimulado dessa forma hormética gera formação de fatores de crescimento, gera renovação mitocondrial e o músculo cresce. E aquela pessoa fica mais forte, com mais energia, etc. Ou seja, ela sofreu um pequeno estresse e se adaptou e ficou melhor ainda. E esses são os estresses. Eu, nessa semana, coloquei um post e aí, falando sobre os benefícios do frio. Eu estava lendo um artigo falando sobre o frio e a capacidade que ele tem de provocar beta-oxidação, ou seja, a queima de gorduras, né? A beta-oxidação é o processo que a gordura sofre, lá queima dentro da mitocôndria e faz a gente, por exemplo, né, emagrecer. O processo de biogênese mitocondrial, o processo de longevidade e saúde, que a exposição ao frio hoje, que já é muito falada, né? Muita gente já sabe disso e faz banho de frio, ela promove. E aí a doutora Sofia me escreveu, falou: Rodrigo, eu faço muito isso, eu adoro fazer frio. Tá explicado aí porque que a Sofia é bonita, inteligente. E aí ela falou: eu vou dar o testemunho ao vivo do que é o estímulo hormético na minha vida, né, nos meus banhos frios que eu faço. Então vou chamar aqui a doutora Sofia para não parecer que só eu sou maluco. Vamos chamar aqui uma médica que, se calhar, é pior do que eu.
Será que. Aí, a doutora Oi? Sofia. Estava aqui elogiando você, Eu doutora estou a tentar pôr aqui uma Sofia. luz. Ah, tá bom. Oi, O não sou filhão tá aí nada. também? Vou pôr. Doutora Sofia, bota uma rede boa aí, doutora Sofia, que você está carregando. Estou vendo que ela está com filha ali também, vai testemunhar. Então, quando a Sofia bota uma rede de internet aí que direito, né, que dê alguma possibilidade de eu conversar com ela, vamos falando assim. Então, gente, uma das coisas em relação à hormese que é muito importante é ela ser intermitente. Também a hormese não pode ser um estresse muito forte e nem pode ser um estresse contínuo, porque o nosso corpo tem que ter momentos de reparação, senão você acaba gerando uma lesão. Você vai fazer aquilo que eu falei, o estresse excessivo já gera uma lesão. Eu também falo muito, né? As pessoas sabem que eu falo muito sobre técnicas de relaxamento. Então, eu sei que você está aí, Sofia. Você foi, voltou, vou aceitar de novo. Vamos lá. É, Então, gente, sempre lembrar desse processo de intermitência. E no momento em que você está executando muito hormeses, né, como Espera aqui eu, um por pouquinho. exemplo, Bem, aí, Sofia, olha lá, foi o filhão que desculpa. apertou o botão. Ah, Sabe, bonitão ele. sabes o que é? É que eu estou no campo hoje, não é? Eu tenho aqui o meu chuchu, o meu bebê. Lindo ele, É. bonitão. E olha, era mesmo o que Vai. tu dizias, sabes? Eu estou no Alentejo, por vários motivos, quem me segue aqui nas redes sabe disso, então eu faço isso de Hormese, e quando eu vi era o que eu estava a dizer, eu vi e disse, não, eu tenho que ir lá falar. Então, aquela piscina que eu já vi os vídeos que você fazia, eu já tinha visto isso. É aí no Alentejo, é? É aqui em casa, Que agora deve estar o frio do caramba, né? um gelo imenso. Mas eu É, comecei a fazer frio. Hormese também, do frio é recente, do frio eu comecei para aí em setembro, outubro, é bem recente. Era o jejum que você fazia? Jejum. Não, o jejum eu concordo contigo completamente. Eu acho que no fundo, na verdade, nós que somos das cirúrgicas, não é? Eu sou da cirurgia plástica, nós estamos habituados a estar muitas horas no bloco a operar e então às vezes Ah, é vamos lá, verdade. Vocês fazem. muitas, Não, é verdade, é. nós já fazemos isso Mui- Muita desde que gente faz começou. jejum não por opção, mas é por necessidade, né? Por rotina. E É, funciona na mesma, com certeza. E qual era o jejum qual era o hormésio que você fazia mais então? Atividade física, eu sei que você faz, você é um atleta. não, atleta, deixa a cabeça melhor a luz. Não sei, sou uma atleta da vida, talvez. Mas a minha história de Ormez talvez comece lá atrás e eu dar por ela sem saber que era esse nome, não é? Que era isso, nós nas cirúrgicas estamos muitas horas a operar. Ah, o jejum, é. hum, Ah, eu e pensei que você fazia mais um. não, faço isso. Foi o primeiro fenómeno que eu fiz. E depois disso, em termos de exercício físico, o meu equilíbrio atual é eu faço um treino que não consigo fazer todas as manhãs, tenho que ser honesta. Às vezes não dá. Às vezes o despertador não toca, estou em stress e começo num stress diferente, um stress prejudicial, não é? Ah, É, aí não, exatamente. não dá. Mas quando eu consigo. Esse é o estresse do pensamento. Esse aí é o pior É, estresse que a gente tem, né? é Estresse de horrível. estar né, com pensamento em coisas ruins, porque o nosso corpo acaba né, recriando essa realidade e liberando Completamente. coisas ruins, né? E O depois poder que o corpo tem disso. não consigo melhorar a luz deste quarto. Mas estava a dizer Tá que. linda, tá linda, Sofia. Ah, Fica assim mesmo. pronto. Eu Agora tá ótimo. Oh, filho, não consigo. O meu filho tem que adormecer. Pronto, mas é assim, na parte da hormese que eu faço, exercício físico, eu quando acordo de manhã, tenho um dia ultra, ultra corrido e é mesmo muito exigente. As pessoas dizem-me sempre assim, ela agora vai para a nadadora Master do Porto. As pessoas dizem sempre, como é que tu consegues, como é que você consegue estar sempre animada com tanta responsabilidade, com tanta coisa? Pois é muito difícil esse equilíbrio. Mas a questão da hormese, do exercício com o frio, é uma coisa que eu estava a dizer que faço recentemente desde setembro. E os benefícios que eu noto, diretos, e por isso é que eu venho aqui falar, é que eu tenho dores de cabeça constantes pelo pico de pressão que tenho na minha vida e por um problema de sono que eu tenho. Que é, eu tento educar o meu sono quando chega a esta hora, tento desligar dos ecrãs, falo muito isto aos doentes, porque às Perfeito. vezes não faço, Higiene do sono. adiante o sono. Não vejo televisão há anos, não me arrependo. Tento Dois. pôr livrinhos, tenho que pôr um livrinho sem ser digital aqui ao lado, tento estar no miminho, mas ainda assim, às vezes há preocupações que eu não consigo bloquear, não consigo bloquear da minha cabeça. Olha, eu vou dar uma dica, Sofia. No meu quarto eu tenho luz vermelha, tá bem? Eu tô vendo que você tem luz amarela aí. Se você puder botar uma luz mais quente, melhor, tá bem? Menos estímulo Adoro. aí da sua. É, Sim, eu vou luz para a cama e vermelha. estou a pensar, então de repente o que é que me tem acontecido? Além de eu ter introduzido a melatonina em maiores doses, a meia hora antes de dormir, sempre à mesma hora, eu
penso nos efeitos que vou sentir no dia seguinte. Primeiro, tenho que confessar uma coisa. O facto de eu, depois de treinar, ver que consegui fazer e consegui fazer aqueles vídeos bonitinhos a mergulhar, o facto de aqui no Instagram e ter funcionado muito bem no engagement tem sido uma boa motivação para mim. Portanto, eu penso assim, não, tipo, Sofia, tu não vais desistir, tu vais conseguir fazer. Pronto, isso daí aumenta a resiliência mental, emocional, um espetáculo. Penso aquela coisa da preguiça, tu tens que sair da cama, vai ser chato, mas depois vai ser espetacular. Pensa que tu não vais ter dor de cabeça o dia todo. Pensa que vais ser polivalente. Pensa que vais conseguir fazer montes de coisas ao mesmo tempo. Pronto, penso nisso tudo. Aham. Foco nisso. E depois faço um exercício. O que eu faço é, vou à casa de banho, claro, bebo um café, apanho 5 minutos de luz do sol, depois de estar vestida, claro, que acho que é importante. Faço um treino de alta intensidade durante, no máximo, 10 minutos. Não tenho tempo para mais. Não tenho tempo para correr. Levanto, Perfeito. faço umas flexões, faço uns abdominais invertidos, faço uma prancha ou duas, fico super cansada, ponho uma música pirosa de malhação para me acordar. E depois, Olha, falou uma para me acordar, e depois disso digo, não, agora. fantástico. E quando eu dou um mergulho, eu estou com muito calor e estou com o stress do exercício. Então eu tento pensar, este sacrifício vai ter uma compensação que é o fresco do duche, Sim. da piscina. Depois, quando eu vou para dar o mergulho, penso assim, ai, antes eu pensava, sabes, tem mudado a minha mente. Eu antes pensava assim, ai, vai doer. Ah, vai ser gélido. Ai, eu não sei se aguento. Agora, ao final de 2 meses e meio, eu penso assim, Sofia, não penses demais. Manda-te que sabes que o final vai ser ótimo. E, Mas é cada vez mais fácil também. Você não nota que parece que a água ficou mais quente? sim, Já não, não tem tanto frio como no não. início? Pois Eu é, noto que também porque sou mais você rápida. você vai criando adaptações no seu corpo. Eu tenho a Explicasses. plena convicção. Hã? Queria que me explicasses isso. Eu tenho uma base também em lei, mas eu gosto muito das tuas explicações. É, não, então, por quê? Essas alterações que acontecem, quando a gente expõe o nosso corpo ao frio, né, o nosso corpo recebeu aquele impacto gelado. Aí ele fala assim: É. opa, estou aqui num local, me mudei para o Polo Norte. Eu vou ter que me Isso. adaptar aqui, né? Porque o ser humano ele é um animal de adaptação. É Isso aí é o princípio de Charles Darwin, né? A gente se adaptou ao mundo. E aí o que acontece? Você vai ter que começar a criar no seu corpo mecanismos adaptativos. Um deles é uma coisa chamada formação das BATs, né? Que é o Brown Adipose Tissue, a isso. gordura marrom. A gordura marrom é uma gordura que tem grande concentração de uma mitocôndria chamada mitocôndria desacoplada. Ela é uma mitocôndria que tem muito uma proteína chamada UCP1, que é a termogenina. O que ela faz? Produz calor. Então você acaba tendo no seu corpo maior concentração de uma gordura que produz muito calor. E é Para o seu próximo banho frio, é maravilhoso. é, Mas tem uma grande vantagem aqui que as pessoas que estão assistindo vão adorar. Você aumenta muito a sua termogênese, acaba aumentando muito a sua facilidade de perder peso. Por sim. isso é que o banho frio tem muitos estudos mostrando que promove o emagrecimento. E como eu mostrei naquele artigo, a beta-oxidação. Você aumenta o mecanismo de gerar energia, de utilizar a sua energia armazenada para gerar calor, não para gerar ATP. A mitocôndria era como se fosse uma mitocôndria que não é produtiva. Ela não faz a nossa moeda de energia. Ela transforma o macronutriente, né, que foi obtido na nossa alimentação e que está acumulado na gente em calor. Então você fica com menos sensação térmica de frio e fica com o corpo mais utilizando a sua própria energia. Fantástico, né? Tudo que a pessoa quer, né? Claro, eu acho que o mais engraçado é que as pessoas. É muito engraçado falar sobre isto. Ah, doutora, porque já viu, vai parar a digestão. Porque eu acho engraçado como é que a mente humana, e eu própria também sou humana, nós arranjamos mecanismos não faças isto porque é melhor assim. Não faças assim porque Claro. arranjamos. Mas isso é o cérebro da pessoa fugindo da dor. E então é assim, a dor é fundamental para. Eu não sou budista, mas é quase como se fosse para chegar ao nível superior da nossa evolução humana. É, mas é mesmo. É uma adaptação superior. É, Com certeza. eu sinto isso. Eu quando mergulho já não penso e a água é gélida. A água agora está a 7 graus, mais ou menos, 7, 8 graus. Maravilha. Isso aqui é água. De facto, é assim, o meu cérebro é assim. E depressa. Então, eu acho que deve haver um pico tão grande de cortisol. Eu acho mesmo que deve haver um É. stress Muito. muito Não é rápido só cortisol. disso. E eu, quando vou
estou debaixo da água e sinto, nada rápido, sai daqui, sai daqui. E quando estou na fase de já a sair, já não quero sair, mas saio porque sei que tenho que sair. Então, quando saio, isto deve durar quantos segundos? 7 segundos, coisa assim que passa. Quando eu saio, eu sinto uma fonte de energia, que é a descarga mitocondrial. É um Imediato. eu estou nos trópicos e sinto a sensação de consegues! E o meu dia corre muito Olha melhor. lá. E é essa a Entrou o Tonton agora, que é outro nutricionista aqui, fantástico, sabe tudo, Tonton. Quando eu botei a publicação, ele mesmo falou, faço isso pelo menos 3 vezes por semana. E é verdade. A Vanessa agora escreveu, perguntou assim, olha, banho no chuveiro com água gelada vale? Vale. Eu tomo todos os dias de manhã banho frio no chuveiro com água gelada. Eu não tenho, né, o privilégio de ter, como a Sofia, uma piscina em casa, porque se eu tivesse uma piscina exposta ao ar livre, eu com certeza tomava banho todos os dias. Eu já encomendei uma banheira de água gelada, aqueles banheiros tem, vou botar no meu terraço, olha o filhão aí dela bonito. Dois malucos aí falando para tomar banho gelado, meu Deus do céu. Mas então, o banho gelado, ele promove o benefício, realmente, você toma ali água gelada, etc. Agora, quanto maior a exposição corporal e maior o frio, melhor o benefício. Lembrando que existe, né, o tempo, né? Você não é para ficar agora numa banheira de água gelada com gelo durante 2 horas, não é isso. Mas quanto maior o frio, maior o tempo, é igual o jejum, né? Melhor o benefício. E eu acho que isso é um processo evolutivo. Você pode começar tomando banho gelado, depois você entra numa banheira com água mais gelada, depois você mete gelo na banheira, depois você mete mais gelo na banheira. E é igual o jejum. Um condicionamento, como toda hormese. E você falou uma coisa muito interessante das hormeses. Você falou, eu quando estou lá, eu entro com dor, depois eu não quero mais sair. Não, o jejum é igualzinho isso. É a analogia que eu faço de jejum com a criança para entrar na banheira. Ela não quer entrar, depois você entra e não consegue tirar mais ela de lá. Né? E todos os hormônios são assim. Olha o viciado de atividade física. Né? A pessoa faz atividade física, eu não quero fazer porque eu não posso. Depois, quando começa a fazer, quer fazer 2 vezes por dia. Né? Eu não sei se você tem pacientes assim, eu tenho muitos pacientes assim. Agora treino o dia inteiro. Né? Adorou, né, o processo, o ganho que teve, a melhora cognitiva, né, a melhora emocional. Pois é, falei de jejum, porque jejum também, mas o frio tem demonstrado que ele aumenta, no momento que você faz o frio, você aumenta algumas endorfinas de dor no cérebro e depois você aumenta a sensibilidade do seu cérebro às endorfinas de prazer. Então você se sente melhor. Né? O que você fala, você vai para o trabalho com mais energia, mais bem disposta e etc. Estou mais produtiva. O que eu faço em termos de trabalho na prática, eu chego a um nível que as pessoas não conseguem acompanhar às vezes. Eu tenho esta consciência. Mas é porque o meu cérebro já está numa fase mais à frente, nessa verdade. Então, às vezes, esse balanço entre o meu cansaço e aquilo que eu consigo entregar com qualidade é muito o limiar é muito tenue. E eu, quando não consigo ter o tempo para parar e para descansar e recuperar, no fundo, esta coisa é como uma recuperação ultra rápida que eu faço das cirurgias plásticas, não é? Que é tipo, as pessoas operam e 2 dias depois estão a e estão no ginásio. Então, tipo, como é que é possível? É o mesmo sistema na prática, não é diferente. É um sistema de hormese. É um sistema em que nós É, utilizamos os maiores cérebros que nós temos em todo o nosso corpo, que não pensamos só num cérebro, mas há vários. Pronto, e o Rodrigo fala disto maravilhosamente, é um apaixonado pelo que faz, eu adoro, admiro eu imenso. gosto. Eu gosto. Aqui é um cérebro em cada célula. Então, eu acho engraçado. As pessoas ainda não perceberam, mas a hormese, para mim, na minha interpretação, enquanto médica e enquanto também pessoa, é a fórmula da juventude. Esta é a verdade. Mas é mesmo. Olha É que tem muito artigo falando sobre isso. porque ela Se as mostra. mulheres soubessem o benefício para a pele, olha, já falei aí emagrecimento, agora eu estou falando em estimulação de fatores de crescimento epidérmicos com o É, frio. é, Né? Tem uma apresentadora no Brasil, ela falava que estudou, leu não sei aonde, e ela tinha em casa a Xuxa, né? Ela tinha em casa um sistema de resfriamento da água para ela sempre lavar o rosto com água gelada, porque ela tinha lido em algum lugar, alguém falou para ela que o frio, e é verdade, o frio tem uma capacidade de estimular fatores de crescimento epidérmico, um chama-se epidermal growth factor, é, e isso causa melhora da pele, e as pessoas sentem isso, e aí a Sofia toda bonitona é um exemplo exatamente disso. ok. Fala, pode falar. Uma coisa que eu também acho engraçada de partilhar, e isso é um fenómeno da hormese que eu não sabia na altura, não é? É a questão da dieta, é que no fundo tu falas muito também.
Eu sei que não é obrigatório, mas no meu caso em particular eu precisei de fazê-lo, porque sem querer o que é que eu sinto? Eu acho que depois nós também nos vamos conhecendo a nós próprios. E eu tenho traços obsessivos. A maior parte dos médicos nós temos traços obsessivos. Acho que temos que focados e motivados numa coisa, somos obcecados por aquela coisa. E então, eu, na altura, quando fui estudar para a Turquia para fazer fellow em rinoplastia, eu estive longe da minha família 6 meses. O meu filho tinha 3 anos e o meu marido, ninguém deixa anos, não é? Estava numa cultura diferente. Eu estava super estressada, a trabalhar muito, a escrever muita ciência, a estudar muito, e eu precisei de me obcecar numa coisa. E a minha obsessão na altura foi, não tendo tempo de treinar e não tendo uma piscina, tinha lá na clínica, mas não ia ter tempo para isso, para fazer dieta cetogénica. E o que eu senti foi exatamente isso. Eu senti um período de adaptação de 3 semanas, de grande cansaço, e depois, a partir daí, o meu cérebro passou a ser altamente produtivo e altamente eficaz. E fiquei muito, muito fit. Comecei a fazer na altura yoga, fiquei muito flexível e aí sim é que eu fui um pouquinho atleta, agora já estou um bocadinho embora. Mas há várias formas de é verdade. Exatamente. Então, a dieta cetogênica é você privar, né, o seu corpo da mais fácil obtenção de energia, que é a glicose. Então, E você, para quem não sabe, a dieta cetogênica é isso. É uma dieta feita que gera cetose no nosso corpo, porque ela é uma alimentação basicamente a partir de gorduras, sim, né? nós E proteína. basicamente, É o quê? passamos a autoconsumir a nossa gordura como fonte de energia, não é? Exatamente. É uma gordura externa. O jejum é exatamente uma outra forma de você conseguir fazer cetose, né? E como a dieta cetogênica, né? O nome diz, ela gera cetose, né? Gera cetose no seu corpo. E aí a sua fonte de energia vai ser gordura. E quando o nosso corpo sabe utilizar gordura, é como se você achasse um tesouro perdido, É. né? Porque todo mundo sabe, aí é matemática, uma glicose ela tem 4 quilocalorias, a gordura tem 9. Né? Então, só por isso, a gordura já é uma fonte de energia muito maior, ela tem mais do dobro de energia. Mas não só, porque as cetonas elas têm uma série de benefícios bioquímicos no nosso corpo e que estimulam de forma exponencial a nossa vitalidade. Então, por exemplo, no cérebro, a gente sabe, né? O beta-hidroxibutirato, que é uma das maiores cetonas utilizadas no nosso corpo, ele dá uma capacidade cognitiva absurda. Muito do que as pessoas sentem no jejum. Né? Quando eu falo que as pessoas de manhã, por exemplo, não devem comer, né? Eu falo isso há muito tempo, não sei se a Sofia come, melhor ela não falar nada, porque senão ela vai me estressar, Não, não, mas eu falo já isso há muito tempo, pequeno almoço é a pior refeição do dia. Totalmente diferente do que as pessoas acreditam, que ninguém tem que comer de manhã. O ser humano não foi desenhado para isso. De manhã a gente libera o cortisol, que é um hormônio que nos ajuda para tudo. E comer você vai te estragar esse processo, porque a alimentação ela é parasimpática. E de manhã você tem que estar com a sua energia à flor da pele. Né? Essa energia que é... Quando você faz um estímulo hormético, isso que a Sofia faz é perfeito. Ela acorda de manhã, faz atividade física em alta intensidade, é estímulo simpático, pula não sei o quê. O HIIT é uma hormese fantástica, uma hormese aeróbica, né? Eu falei muito da hormese anaeróbica da musculação. Depois ela vai e faz o banho frio, né? Tá fazendo tudo isso em jejum, tá? E um monte de hormeses, sinergismo hormético, essa palavra, fantástico. E aí, nesse momento, o corpo dela tá uma máquina de energia. Ela tá com ali, é o leão esfomeado na selva, né? A última coisa que você deve fazer na vida, né, é acordar e meter para dentro do corpo 3 ovos com bacon, né, e um copo de leite com não sei o quê. Pô, você acabou de jogar o seu sangue todo para o sistema digestivo. E é impossível que uma pessoa, né, o nutricionista, que eles falam essa coisa, tem que comer de manhã, senão você não vai ter energia, não entenda, né, a fisiologia humana e a adaptação ao longo desse... Isso foi um mecanismo de sobrevivência, gente, porque a gente não tinha geladeira em casa, né? Não tinha geladeira na caverna. Então o ser humano teve que se adaptar. Ele teve que criar a energia dele acumulada durante a véspera, né? Que guardou os estoques de glicogênio, etc. E na pior das hipóteses, vai utilizar a fonte de energia, né, a partir da gordura. E quando a Sofia fez a dieta cetogênica, ela disponibiliza essa gordura até de uma forma muito mais rápida. É fantástico, realmente. Eu sou muito adepto do jejum. Fala, o que é isso? Fiquei super fininha. Nós temos um lago de tempo, o Emagrece. Évora, para ver o género de distância. Temos um atraso de tempo. Aqui na live, sabia que você ia fazer a live, não sei, do interior do Alentejo. Você é uma figura. A parte que estás a dizer da dieta cetogénica é muito importante explicar, por 2 motivos para mim. Porque é assim, eu tenho uma doença autoimune, as pessoas que me seguem aqui nas redes sociais sabem, ela, graças a Deus, não tem tido manifestação. Ela não tem tido manifestação por mim
na minha interpretação, por vários fatores, porque eu fiz um tratamento muito agressivo durante quase 2 anos e fiquei com obesidade. Portanto, eu fiquei uma bola com a cortisona. E seja como for, a coisa depois deixa marcas no corpo, não é? Então, eu agora, passados quase 15 anos, continuo a lutar com o assunto. E a verdade é que quem já fez cortisona sabe que muda o padrão de distribuição da gordura. E eu, em 2019, na Turquia, obcecada, lá está, em casa, lá só a estudar e a trabalhar, e pensei, não, é hoje, é agora, que como eu consigo fazer os horários que eu quero e comer como eu quero, e não tenho que regrar com a família, que eu vou conseguir fazer cetose e vou limpar esta gordura toda do hipercortisolismo, a qual fui submetida pela cortisona de quase 2 anos. E, de facto, vi esses benefícios. O que é que não corre tão bem? Que eu acho que é importante dizer. Quando se faz dieta cetogénica, nós não conseguimos explorar beber muito álcool. É importante. Porque nós não temos e o Rodrigo vai explicar isto melhor do que eu, em termos metabólicos, naquilo que é a acetilação alcoólica, não é? Nós não temos a base do hidrato, do carboidrato, como vocês dizem no Brasil. Então é muito mais fácil entrar em hipoglicemia. E eu tive uma crise de É. hipoglicemia, desmaiei mesmo. Portanto, isso tem que ser bem regrado. E depois, claro, que é voltar à rotina habitual da família e tentar quase que justificar. Nós não temos que justificar o que comemos a ninguém. Isso é o maior mal da sociedade. Nós andamos sempre aqui fruto do que a indústria nos vende e daquilo que é os cereais integrais de manhã, ou os cereais com açúcar às corzinhas, ou o pãozinho fresquinho de manhã. E isso tudo foi fruto da Revolução Industrial. E, portanto, quem É. tem doença autoimune, como eu, sabe que o padrão inflamatório que se gera no corpo pelo consumo excessivo de hidratos de carbono deixa marcas. Nós ficamos inchadas, nós temos dores de cabeça, nós somos lentificados. E este é um grande problema da sociedade. É que os nutrientes com qualidade são caros. E, portanto, ficas a saber, Rodrigo, que esse foi um dos motivos que me levou a mudar-me para o campo. É duro, eu ando para trás e para a frente. Mas eu só como coisas da minha horta, como tu também. A gente já sabe. Nossa, eu não tenho, eu usufruo a horta do meu tio. Ai, não Na interessa. minha casa eu tenho um terraço que eu planto várias coisinhas pequenas, né? Mas o grande, a couve, essas coisas todas eu trago lá da casa dele. Mas eu tenho vontade de me mudar para um lugar assim de interior mesmo. Aí já é por causa de radiação eletromagnética, né? Que aí você tá aí. Porque quando eu vou dormir num lugar assim, uma vez, há pouco tempo, eu acampei no Gerês e eu dormi 12 horas seguidas. Eu até durmo bem, mas nunca. Quando eu acordei, eu levei um susto. Eu falei, que isso? Como é que eu dormi tanto? Eu estava no meio do mato. Né? Então, existe uma influência da radiação que a gente imagina que não tem, mas é óbvio que tem. E eu tinha muita vontade disso, de ter mais contato com a natureza. Porque, assim, isso é muito importante, Sofia. Da mesma forma que a gente fala muito sobre esses pequenos estresses, são importantes. E assim como eu, você tem uma vida muito agitada, né? Então a gente está falando aqui do estresse que é importante, etc. Mas é muito importante, tão importante quanto o estresse, a gente saber, nos intervalos, relaxar. O processo de relaxamento, né? Então, mas tem que saber. Você, por exemplo, está indo para o campo, você já está fazendo contato com a natureza, Mas é uma das coisas mais relaxantes que a gente pode fazer. O verde é um arquétipo de paz. Né? Você olha para uma árvore, sem querer, você já está relaxando. Né? E aí você, de repente, aí pisa na terra. Você vai pegar suas couves no quintal, você está fazendo aterramento. Né? Alentejo é altamente exposição solar, você está pegando o sol. Tudo isso está modulando o estresse. Então, o que acontece? Você faz o estímulo hormético, você faz aquele benefício do estresse curto, de impacto no seu corpo, para fazer aquelas transformações todas, que a gente pode falar falando técnico, mas não vale a pena. Mas aí, no intervalo, você tem que saber fazer o relaxamento, com a respiração, aprender a respirar. Você falou aí de, eu fico ouvindo música pimba, você falou um negócio, uma música aí, não sei o quê. É fantástico. A música é um dos maiores veículos de relaxamento que uma pessoa pode ter. Você ouvir músicas que você goste, isso aí libera ocitocina. Deixa eu falar, cantar. Cantar é uma das coisas que as pessoas não fazem. A gente faz quando é criança, mas depois o adulto é feio ficar cantando e ficar bulando e dançando. Cantar é um excelente estímulo de relaxamento. Por quê? Porque quando você canta, você está mais na expiração do que na inspiração. E o parasimpático ele é controlado pela expiração. Então, isso é por isso que cantar relaxa. Você tem que saber respirar, fazendo a inspiração demorada, e se puder, cantar. Porque é tão bom. Quem canta, os males espanta, né? Isso é a frase que todo mundo já falava. Isso é muito engraçado, porque eu ouço a parte da música, eu digo que de manhã ao treinar, eu uso uma música pirosa. Não É pirosa, eu falei pimba, eu não entendo nada de música. Pirosa é diferente de pimba. O que é música pirosa?
Lima, ou é os bailaricos do verão que eu já tenho saudades, não? Ou então o meu filho que quer ouvir música pimba do Toy o Natal a tomar banho. Mas tirando isso, não. Agora, essa questão é muito importante, que é, eu não consigo relaxar, eu tenho dificuldade em relaxar. Tenho a cabeça muito sempre um bocado hiperativa a pensar. E eu introduzi a música há muito pouco tempo outra vez. Muito pouco tempo. E noto realmente muitos benefícios. Eu gosto de jazz e, portanto, o que é que eu fiz? Comprei um sistema de som integrado para cada divisão da casa, para que quando eu entro, eu falo é daquelas coisas inteligentes, eu digo, toca não sei quê, e estou sempre a ouvir música agora de fundo, e tem-me ajudado a Muito. relaxar. Mas o que é que me tem relaxado mais? Esta coisa, olha, que está aqui. Depois mandam-me coisas da internet, não é? Mandaram-me isto há muito tempo. Tu deves conhecer. Esta coisa do Terra, sabes? Que deve... Ah, pô, adoro. Exatamente. Ervas, óleos essenciais, tudo isso são fontes de relaxamento. Botar um pouquinho de óleo essencial de lavanda no travesseiro, Há fantástico. É, complexas. E depois, além disto, o que tento fazer é, honestamente, a minha oração noturna, tento pelo menos 2 minutos estar ali numa frequência um pouquinho fora, pensar, agradecer mindfulness, muito. perfeito. E, e pronto, e quando estou em picos grandes de trabalho, se ninguém me estiver a ver no consultório e for no verão, descalço os sapatos para sentir os pés no chão. Tenho a sensação que estou numa praia. Tento pensar numa coisa muito simples, como pôr o pé diretamente no chão. Tento fazer isso, às vezes. Você sabe tudo, mulher. Você sabe tudo. Você falou, exatamente, é perfeito. Você está falando tudo que tem que fazer. Mas pronto, a Hormese. Eu tenho uma coisa engraçada também para dizer sobre a Hormese, que é assim. Esta Hormese do frio, que comecei desde setembro para cá, eu, entretanto, em outubro tive com cirurgiões plásticos, também tive contigo, entretanto, no Porto, foi muito bom. Sim, mas foi bom. E depois fui para Palma de Mallorca, bom, enquanto cirurgiões plásticos, referência de cirurgia mamária. E então, mal cheguei, conheci um colega meu muito querido, ele chama-se Oren, e, e o hotel que nos pagaram, porque obviamente nos oferecem essas coisas para nós falarmos uns com os outros. Era um hotel maravilhoso, lindo, 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 e estava um tempo lindo, mas a água estava gelada, numa piscina de sonho. Então ninguém entrava na piscina, e só entrávamos eu e o Oren. E ele mal entra e diz, Oh, I do our messes, em inglês. E eu, oh, me too. Então, depois dentro da água gelada, em outubro, em Palma de Mallorca, a falar sobre os benefícios da Hormese. E ele também tem uma piscina de gelo. E ele diz que pelo menos uma vez por semana tenta fazer um treino aeróbico mais intensivo e regressar a casa e pôr-se rapidamente no gelo. É uma das coisas que ele faz. Porque nós depois, como diz aqui a Dalila, que é a minha paciente, são técnicas de alta performance. Na segunda-feira tive 7 horas a operar sem sair. Nós não sentimos normalmente, nós não sentimos fome, nem sentimos vontade de ir à casa de banho, nem sentimos cansaço. Mas eu tenho que dizer esta coisa que é importante. Esta segunda-feira eu senti cansaço e um pico de fome fora do comum. E eu não estava a perceber o que é que se tinha passado. Então eu fui analisar. Eu, na segunda-feira, coisa que nunca faço, tomei um pequeno almoço. Olha só. Você lembrou depois isso, foi? Eu lembro-me de sair a É. feito no domingo, deram-nos muitas abacates, até pus aqui nos stories, às vezes ponho receitas. Fiz uma receita de brownie que tinha um pouquinho de farinha, mas nada especial, mais à base de nozes, não tinha açúcar, chocolate e abacate batido em um ovo para fazer assim uma camadinha, 30 minutos a 180 graus. Depois cortei em quadradinhos e Delícia. disse, vou comer isto, que isto é quase keto e vou não sei o quê. E comi bocadinhos daquilo e foi o suficiente para Quebrou o jejum. Quebrou o jejum. Impressionante, né? É impressionante mesmo. É, começou a diminuir, eu fiquei com uma grande dor de cabeça e no final do dia comi sushi, até pus aqui também, e o que é que me aconteceu de fenómeno, que também já não me acontecia há muito tempo, fiquei com, não é tetania, mas os músculos, são muitas horas de pé, as pernas, foi muito engraçado. À 1 da manhã as minhas pernas tremiam assim, eu punha-me de pé, era muito engraçado. Não era o é habitual. sério. Ah, É. Uma outra técnica de relaxamento, agora você falou do tremor, e eu lembrei logo do magnésio, a pessoa pode fazer uma banheira, depois pode fazer a hormese, que foi, depois fazer um banho de água quente e pode botar sais de Epsom, que são os sais de magnésio, que é altamente relaxante. Eu adoro como relaxamento também fazer sauna. Né? A sauna ela é relaxante
E é um estímulo hormético, né? A sauna, o calor da sauna é outra coisa. Talvez essa seja a hormese mais antiga que eu faço na minha vida, porque eu sempre amei sauna. Adoro sauna. Quando eu comecei a ler os benefícios da sauna, eu falei, putz, grila, perfeito, olha, eu vou viver para sempre. Eu sempre fiz sauna e agora eu faço mais, né? Porque agora eu sei os benefícios. Eu comprei uma sauna e tenho em casa. Eu moro num apartamento e tenho uma sauna na minha casa. E, pô, pra você ver, eu vi isso. Agora eu vou ter uma banheira de água gelada e uma sauna. Não falta nada, né, cara? Vou montar um ginásio. Impressionante. Parece que eu moro numa mansão, eu moro num apartamento minúsculo. É, O que é então, sais de Epsom, diz. Então, são sais de magnésio que você pode colocar na água e você coloca isso na água e você entra, faz um banho de imersão e você faz a absorção dos sais de magnésio pela pele e isso daí causa um relaxamento do calor e do magnésio, excelente para quem tem cãibra, contraturas musculares. Você falou aí pós a sua cirurgia, era interessante ter isso em casa, fazer sais de Epsom e um banho de água quente. Hã? eu em Lisboa tenho só mesmo como é que se chama? Ai, ajuda lá, um duche, não tenho mais nada. Mas Pronto, então, não sei. Aí você com piscina em casa, você deve ter uma banheira aí. Pô. aqui tem. Tem, né? Então. E aí, a outra coisa que você estava falando aí, que eu achei fantástico, você falou uma das técnicas que eu tenho um mantra. Aí você falou isso, eu faço uma reza. É tudo a mesma coisa. Nada mais é do que uma estratégia de mindfulness É. para você focar numa coisa que te relaxe, né? E para fazer o contrário do que as pessoas hoje fazem a maioria dos dias, inclusive, por incrível que pareça, quando deitam na cama, que é ficar pensando em tragédia, pensando em estresse. É, Pois é, mas é assim, as pessoas têm que ter uma percepção de uma coisa. O nosso cérebro não sabe o que é realidade e ficção. O que você pensar, o seu cérebro assimila e você faz que toda a sua fisiologia se transforme naquilo que você está pensando. Não pode ficar pensando em estresse na hora de dormir. Você tem que fazer um mindfulness e mudar o seu pensamento. Faz visualização de coisa boa. Visualiza. Sabe quem é muito bom em fazer visualização? É criança. Né? Isso daí a gente tem que aprender. Criança é tudo de bom. Criança dança, criança canta, criança pula, fica de cabeça para baixo. E faz visualização como nenhum adulto faz. Você vai ver, criança fala assim: olha, agora vamos brincar, né? Eu sou um príncipe, você é um sapo. E aí todo mundo é exatamente aquilo. Ela imagina exatamente o que ela quer. E aí se transforma naquilo. A gente tem que aprender, igual criança, aprender a fazer visualização e colocar no nosso corpo o que a gente deseja. Não é o que a gente não deseja, porque senão você vive no estresse do pensamento. E isso é o pior estresse que as pessoas têm hoje. Estão o tempo todo em um estado de estresse, mas não porque estão passando por estresse, porque elas estão pensando em coisas que estressam ela. Não é patético isso? É a mente humana contra ela. disseste uma coisa muito importante que eu acho que é giro de falar. Pois, eu vou sempre lendo bocadinhos. Eu tenho um livro que comprei na Suíça quando estava a fazer não interessa, uma escala. E eu às vezes partilho aqui umas coisas. Eu vou-vos mostrar o livro. Este livro é giro. A Arte da Boa Vida. É um livro fininho, é em inglês, e é escrito por um economista que escreve sobre um tema que eu não conhecia, que se chama Filosofia da Economia. E basicamente ele fala sobre a nossa capacidade de gerir o tempo, aquilo que nos estressa e aquilo que não nos estressa, aquilo que nós podemos deixar que nos estresse e aquilo que nós não devemos deixar que nos estresse. E ele dá dois exemplos, montes de exemplos, são 50 regras para uma vida vivida de forma boa com arte. A arte de viver bem, é esta a tradução. E então ele diz uma coisa muito gira, que é, ele diz que nós, quando começamos a ser adultos, somos inundados por tantas responsabilidades, que chega a uma altura que nós já não sabemos ser crianças. E que a capacidade de brincar e de sermos crianças, verdadeiramente crianças, não é brincar só com crianças. Estamos a falar em sermos verdadeiramente crianças. É uma das melhores estratégias mais económicas e mais fáceis que nos dão capacidade de relaxar. E isto são coisas tão simples como nós nos permitirmos a quebrar regras. Saltar na cama, pintar a cara tipo carnaval. Exatamente. E nós, com o tempo, na vida adulta, acho que nos esquecemos muito de brincar, mesmo entre adultos. Aquela coisa da guerra de almofadas, aquela coisa de sermos crianças. Então, ao menos esta época do Natal também nos traga um pouquinho desse espírito de quebrar as regras e não sermos certinhos. Eu, por exemplo, ontem a almoçar, sujei-me nas calças porque coloquei a sopa nas calças. E o meu marido dizia: que chatice, agora sujaste. Eu digo: não, eu vou dizer que andei a brincar com tinta. Vou levar isto para a
Ai, o que é que aconteceu? Olha, vou sujei-me e rio-me da situação, menos sério. E a segunda coisa que ele diz que eu acho muito engraçada é um dos fatores que mais estressa as pessoas são as contas que têm para pagar e o dinheiro que têm para gerir. Então, às vezes, quando surge uma despesa com a qual nós não estávamos a contar, isso pode ser um fator de stress que nos tira ali a noite de sono. Então, habitue-se a fazer uma coisa, que é, quando gera o seu dinheiro, normalmente nós pomos uma parte do dinheiro de lado, que é uma poupança, mas ele fala de uma coisa muito gira, que é habituarmos a todos os meses tirarmos 10% do dinheiro para aquilo que nós não estamos a contar e vai acontecer. Eu acho isto muito engraçado. Ou seja, ele É, tenta prevenir um stress prevendo o futuro. Então, imaginemos uma pessoa tirar 50 euros por mês de lado e ao final do ano dá 600. Esses 600 euros, se acontecer uma multa, se acontecer uma coisa do pneu, se acontecer uma coisa qualquer, é assim, pá, aconteceu, mas assim, eu já tenho programado um fundo, que é o fundo do No Stress. Eu acho muito giro. interessante, olha, gostei das ideias. Fundo no stress. Eu acho muito giro. Fica Boa aí. ideia, olha, adorei essa dica aí. Eu já tinha ouvido falar essa coisa de tirar 10%, mas para uma poupança, um dinheiro que você depois pode contar para outra coisa. Mas como fundo de no stress, achei fantástico isso. Não, aconteceu Pronto, bem, tipo, eu já estava a contar. exatamente, porque aí você mudou o mindset, né? Assim, não deixar de se preocupar, né? Porque o que hoje acontece muito, as pessoas se consomem por estresses, Ah, sim. né? E esse consumo do estresse acaba gerando uma doença. Aí você vê, né? Pô, o que é mais importante que a sua saúde? Nenhum dinheiro do mundo. Então, por isso que a gente tem que relativizar muita coisa, fazer esse trabalho de mindfulness, né? Para não ficar pensando em problemas o tempo todo, né? É um trabalho mental, é um esforço que você vai fazendo, fica cada vez mais fácil, né? Um pensamento negativo, você troca, fica pensando em coisas que você gosta, pensando em pessoas que faz bem, se aquele pensamento naquele momento não for adequado. Né? Não estou falando para você ignorar seus problemas. Os problemas são para ser resolvidos. Né? Mas tem pessoas que nem têm o problema ainda, já antecipam o problema, né? A famosa ansiedade, você É, não tem o problema, você fica imaginando que aquilo vai acontecer e ela, na verdade, na sua mente já aconteceu. Né? Porque se você ficou imaginando aquilo, já te estressou. Então não precisou ter um problema para já te fazer mal. é. Isso é péssimo, É né? caso não te preocupes, não te preocupes. Ocupa-te. Ou seja, em vez de É, preocupar, boa, ocupa-te com algo que não te preocupe. Faz sentido. Ou seja, exatamente. causa com aquilo que vai acontecer. Mas a ansiedade é claramente um problema atual. E eu acho que isso é muito interessante que dizes, que são aquele stress que se gera em nós por coisas que nós não controlamos, ou por coisas que acontecem no dia a dia, ou porque temos medo do que possa vir a acontecer. Então, a Hormese permite exatamente treinar a capacidade de lidar com picos de stress. Em que, quando eu antes de mergulhar para a piscina, eu sinto isto. Eu de antes, overthinking, não é? Pensava demais. Ah, vai ser frio. Ah, vai ser difícil. Ah, não vou conseguir. Ah, vou gelar. Ah, não, não, não. Eu só penso isto. Eu não penso que me vai parar disto tanto que eu estou em jejum. Eu não penso que vai ficar É, a apontar que ninguém vê. Eu não penso que fiz a depilação, ninguém vê também. Está tudo bem. A minha dor era a dor. E como é que eu vou aguentar? Então, o que nós depois com o tempo começamos a perceber é, está tudo bem. Vai ser rápido, não penses demais. A sensação de prazer que tu vais ter depois é melhor. E isto aplica-se na vida. Ai pá, não me apetece nada ir àquela reunião. Vai ser uma seca. E porque vai acontecer isto, e vão dizer aquilo, e vão não sei o que, não, não. E aí o foco é diferente. O foco é, eu vou estar lá, eu vou estar presente lá, e eu vou só focar-me que depois daquilo vai valer a pena porque, ou porque depois daquilo eu vou jantar ao sítio onde tem que haver uma compensação. No fim, nós funcionamos por ciclos de motivação de compensação. Então, nós também temos que nos compensar. Eu consegui aquele trabalho, está aqui o teu prémio. Então aqui é igual, com a Hormese eu consegui, olha, tens aqui um conteúdo giro para pôr na internet e inspirares as pessoas também. Ou então, depois vou para a água quente e tomo um banho de água quente que vocês não imaginam. Mas antes houve o sacrifício. Então depois vou buscar a minha... claro, exatamente. Exatamente. Então é perfeito isso. Primeiro, essa sua pensamento de superação. Tem que ser. Espetacular. Outra coisa, já está mais que provado. Qualquer hormese aumenta a sua resiliência a outros estresses. Você faz mais jejum, você tem muito maior capacidade de assimilar um chefe chato. Né? Existem vários estudos mostrando isso. A hormese dá adaptação a outros hormeses.
Então você tem toda essa mudança mental, né, espetacular, de maior resiliência ao mundo da natureza. Tá aí, acabou de entrar a Suzana Torres, uma das maiores especialistas nessa área de mente e PNL, etc. Então ela está aqui, pode comentar. Passou aqui a Sandrinha também, que mandou um beijo pra gente, a Sandra Camacho, nossa colega. Beijão. E é isso. É a magia, né, do nosso corpo, porque tudo é gerado pelo nosso corpo, né? A gente só está dando um estímulo para ele ativar, é o que eu falo. São vários genes que estão adormecidos. São genes de sobrevivência que a gente tinha no mundo hostil. A gente vivia no mundo com frio e depois era calor, com restrição calórica, tendo que fazer muita atividade física. Todas essas hormeses que a gente fala hoje, que a gente tem que fazer para ter saúde, é porque a gente viveu nesse mundo. E hoje a gente vive no mundo do conforto, com ar-condicionado, elevador, controle remoto, geladeira em casa, caminha gostosa. E aí o nosso corpo, ele é adormecido, esses genes de longevidade. Eu tenho certeza absoluta, gente. Quando vocês começarem a estudar, vocês vão começar a perceber como a OMS tem a capacidade de aumentar a nossa qualidade e quantidade de vida. É tão simples quanto isso. Estava a dizer da história da minha doença autoimune. Quando eu fiz dieta cetogénica foi porque eu li um livro que existe, toda a gente consegue comprar na internet, existe em português, existe em inglês, e chama-se o Protocolo WALS. W-A-H-L-S. The Walls Protocol. Não conheço. Muito bom, Rodrigo. Tens que ler. Protocolo WALS. WALS. Esse nome não é estranho. Eu acho que eu conheço. Eu acho que eu já ouvi falar. Tudo, não era uma seca, não tínhamos nada para aprender. Até tu tens coisas para aprender também. Poucas, mas tens. Mas eu acho que foi uma pessoa que teve uma doença autoimune? Ela teve uma doença, sim. Uma americana. É uma mulher que teve a doença autoimune, eu lembro. Ela escreveu, é famosa, já sei o que é, já sei o que é o protocolo. Eu nunca li o livro, mas eu já li sobre a história dela. É um livro que é sobre a capacidade que nós temos de nos, não é, autocurar de certa forma também. É escolher o que nós fazemos, sobretudo na alimentação, e ao escolher os alimentos que nós comemos, nós conseguimos. Ela fez um estudo prospectivo, que é uma coisa que em termos científicos nós na medicina valorizamos muito, em termos de resultados, porque é controlada a amostra desde o início, e ela conseguiu seguir prospectivamente uma população de 1000 pacientes, tá? Com doenças autoimunes e doenças neurodegenerativas. O Alzheimer, a demência, este tipo de coisas, Parkinson. Pronto, e ela conseguiu perceber e entender e provar que através da modificação nutricional, a grande parte destas doenças ou desapareciam por completo, a diabetes também, ou então conseguia também melhorar muito o padrão da demência e mesmo conseguir melhorar a funcionalidade da pessoa e a doença autoimune deixar de ter manifestações. Então ela apresenta como é que se come, são umas tabelas muito giras, há 3 níveis. Já sei qual. Não é? O nível 1, que é o nível de adaptação que toda a gente ia fazer. O nível 2, que as pessoas devem fazer a partir de maternalidade ou se têm alguma doença. E o nível 3, para quem já quer perder mesmo, enfim, ou quer uma grande longevidade. Portanto, foi esse que eu fiz quando estava na Turquia. É espetacular. E ela também tem, ela falou no TED Talks, e ela tem um vídeo curto para no YouTube, e que se chama, em inglês, Minding Your Mitochondria, que significa acorda ou lembra as tuas mitocôndrias. E é sobre a hormese, é sobre a capacidade do tipo de alimentação e do jejum e do frio, conseguir ativar estes circuitos que o Dr. Rodrigues dizia bem, das enzimas, que são a fórmula da juventude, porque na verdade a mitocôndria é a nossa boost de energia celular. E então é muito engraçado saber que nós temos essa capacidade, só que é uma capacidade que está acoplada a um sacrifício, porque nada na vida tem o gosto da conquista quando não há sacrifício, não é? Tem que haver sacrifício, tem que haver um caminho. Com certeza, tem que ter, sempre tem que ter um pouquinho, faz parte da vida. O protocolo, o livro, Ângelo, chama-se Protocolo WALS, WALS, né? W-A-L-L-S. E eu tenho outro livro, já que estamos falando de livros aqui, vamos dar uma bibliografia para o pessoal que está nos assistindo. Existe um livro de um autor chamado Moises Manoff, você que tem autoimune, acho que você deve esse livro. Chama-se A Epidemia da Ausência. Já viu isso? An Epidemic of Absence. A epidemia da ausência é espetacular, que fala de hoje que a gente vive num mundo asséptico, né? Querendo matar tudo que é bactéria, como se elas fossem os maiores vilões. E hoje a gente sabe que as bactérias são as nossas maiores amigas. Né? Bactériazinha do intestino modula a imunidade. E aí esse livro fala sobre isso, é fantástico. A Epidemia da Ausência, se puder ler, Sofia, que você vai adorar esse livro. É fantástico. Moisés Manoff.
A minha clínica em Lisboa, nós temos uma linha de tratamento de rosto, que tem um produto que é muito conhecido cada vez mais, tem 4 anos, que é uma coisa chamada Barra Lilá, que é sobre isso. É sobre, e agora já há marcas a copiar, é sobre exatamente respeitar as bactérias da nossa pele, não usar detergentes na pele. Ah, E nós usamos os prebióticos para fazer uma limpeza cuidada da pele e evitamos quebras da pele. A pele vai ter, obviamente, algumas imperfeições, todos nós temos. Eu também estou numa crise aqui, tenho uma borbulha que está aqui há uma semana, que mas borbulha é essa, Sofia, adolescente? se sente, horário. Isso foi aí do chocolate aí que você quebrou o jejum, que você comentou aí do chocolate. Não, eu sou mais de salada. Tá. Mas isto para dizer que E olha, a barra de lá e- também, respeitar a microbiota, nós não podemos tirar tudo não, que tem connosco. nem podemos começar a falar de intestino, senão a live é mais uma hora. Não, não pode. Mas aí vou falar a última hormese, só para a gente terminar, que também as pessoas esquecem, é uma coisa chamada xenohormese. A Hã? xenohormese, Conta. xenohormese, né? Sabe o que é a xenohormese? Não, assim, Não? Então, xeno é o quê? Xeno é estrangeiro, né? Xenofobia, xeno é estranho, estrangeiro. Xenohormese é quando a gente faz uma hormese, mas não é a gente que sofreu estresse, foi a planta. Quando você come uma uva selvagem que ficou no mato e essa uva está cheia de resveratrol. O resveratrol é uma substância xenormética. Você coloca no nosso corpo e a gente ativa vias de transcrição, de reparação, etc. Vias chamada NERF2, né? Então são fatores de transcrição, antioxidantes, etc. Isso a gente consegue colocando alguns alimentos. Que a gente sabe hoje, os mais xenorméticos são os berries, né? O resveratrol, as antocianinas, as brássicas, os sulforafanos do brócolis, da couve, né? brócolis sabia da couve-flor também. Mas a outra que estavas a dizer no meio é que eu não sabia. Disseste os mirtilos, os berries, não é? E disseste outra no meio. Qual era? Não sei qual. Os berries, eu falei as brássicas. Não, a couve, essas são brássicas. Ou crucíferas. Eu falei o nome da família, né? A família das brássicas, que é o nome da planta lá, né? E E não é então existem várias. Oi? a seca. Não ouvi. A ameixa seca, em termos de antioxidantes, também é das que tem maior potência. Se faz xenormese, eu não sei, tem que estudar, não sei. Os estudados são esses, né? A cúrcuma do turmeric, né? A curcumina, o chá verde, né? O epigalato de catequina do chá verde. E é isso, e tem vários. Cogumelos têm efeitos horméticos, o cogumelo chaga. Hoje existem até suplementos que colocam o cogumelo. Existem hoje suplementos horméticos, fazendo publicidade aqui. Existe uma linha chamada Nordic, com Q no final, que é uma linha que tem várias plantas horméticas que você toma numa cápsula, mas a alimentação promove a mesma coisa. Ou seja, hormese pela alimentação é outro tipo de hormese que as pessoas têm que lembrar e fazer todos os dias, porque estimula no seu corpo uma série de vias. Não tem nada a ver do benefício da alimentação das vitaminas, entendeu? Não tem nada a ver com os minerais que a planta vai dar, não tem nada a ver com a proteína que você precisa. Não é um aspecto de macro nem micronutricional. É um aspecto transcricional. É um aspecto de transcrição genética, de ativação de fatores de transcrição que vão melhorar suas enzimas antioxidantes, suas enzimas reparadoras e suas enzimas de longevidade, né? São chamadas as sirtuínas e etc. Eu adoro esse tema. Sofiazinha, despedida de alguma forma? Quer falar alguma coisa? Queria só dizer que, pronto, que é importante entender que na vida é preciso passarmos por dores para nos superarmos e sermos melhores pessoas. Que o caminho da resiliência, o caminho da longevidade, que é aquilo que nós dizemos a fórmula da juventude, é mostrarmos que a seleção natural nos seleciona a nós. Ou seja, nós temos que mostrar perante todos que nós não somos só mais um, nós temos capacidade de resistência. Nós não nos podemos render a um conforto tão grande. Nós vivemos num mundo demasiado confortável. Nós somos uma pequena percentagem da população mundial, muito sortuda, muito sortuda. Temos que usar esse conforto a nosso favor, sim. O conforto do acesso à educação, da sabedoria, dos contactos, da internet, estas coisas todas, mas não em disfunção de nós. Portanto, vejam bem as informações que vocês consultam, não tomem por certo aquilo que até agora vos disseram, porque graças a Deus, com a globalização e com o acesso à informação, nós também estamos a conseguir vencer uma grande parte da indústria da alimentação e da indústria de uma grande dependência, de um conforto extremo que não nos leva, não é em vão que a obesidade,
carcinomas, infartos, hipertensão e depressão são as grandes ameaças do nosso século atual. E não esquecer também, era a última coisa, que tudo indica que se soubermos tratar de nós, vamos viver todos à volta de 100 anos. Acho que as pessoas não têm esta noção. As pessoas têm a Com noção certeza. que a esperança média de vida é 80. Não é. Atualmente, estamos nos 94, é o que está perspectivado da geração entre os 30 e tais 50 anos, é que nós vamos alcançar até aos 100 anos, se não dependemos de nenhuma outra cheia que aconteça por aí, está bem? Portanto, está nas vossas Eu mãos. vou passar dos 100. Eu vou passar. Quem quiser vir comigo, me acompanha. Olha, mas mete um capacete quando estás aí de bicicleta, que é para não te acontecer assim nenhuma coisa, porque às vezes a gente É esquece verdade, é verdade. e pensamos que sim. Acidente eu não sei. Muito Mas se depender da minha saúde, passo de 100. bem. Então, depois desse momento filosófico da Sofia, É importante. tá certíssima. Brigadão pela live, você é uma linda. Parabéns aí por tudo. Continuar. E depois a gente combina uma outra live. Tá bom. Beijo. Beijinho, amor. Vai dormir agora que tá na hora. 10 horas é hora de todo mundo estar na cama. Isso. Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Beijinho no seu filhão. Tchau. Tchau, amor. Beijo. Tchau, gente. Obrigado. Até semana que vem. Beijinho.